Fala, queridos, é tempo de mudar, é tempo de orar. Quero convidá-los a meditarem comigo a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e nós faremos a leitura do versículo 1, que diz: Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Esse versículo, ele revela para nós que não apenas temos um relacionamento com o nosso Deus, mas que também existem razões para permanecermos em pé, fortalecidos por Ele em sua presença. E a primeira razão que eu quero compartilhar com vocês é exatamente a palavra justificados. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o porquê nós somos justificados? O que é ser justificado? Romanos é o tratado teológico de Paulo. E no capítulo 3, ele revela, no versículo 23, a nossa real natureza, o nosso estado, a real condição da nossa vida. Quando diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, para ser justificado, tem que haver um motivo. E esse motivo é exatamente aquilo que nós carregamos em nossa vida, que é a natureza pecaminosa. Pecado é errar o alvo, e o alvo é Deus. Portanto, para que nós possamos nos relacionar com Deus, é necessário que sejamos justificados. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando diz justificados, pois. Essa justiça não é algo que nasce no nosso coração, não tem absolutamente nada a ver com os nossos atos de bondade, com as nossas práticas religiosas. Essa justificação que o apóstolo Paulo aqui está tratando é algo que parte do próprio Deus, quando ele resolveu abrir mão do seu único filho para que pudéssemos, quando crescemos nele, nos alegrarmos, gozarmos da vida eterna. Então a primeira razão que eu encontro aqui nesta passagem é exatamente a razão da justificação. Nós somos justificados. Outrora éramos inimigos de Deus. E a palavra de Deus diz irreconciliáveis. Veja comigo o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Justificados, justificação, guarde isso no seu coração. A segunda razão que o apóstolo Paulo também trata aqui neste verso é exatamente a fé. Justificados, pois, pela fé. E essa fé, queridos, não é uma fé em qualquer coisa, muito menos uma fé em todas as coisas, ou simplesmente uma fé na fé. O que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui é de uma fé que nasce da graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Graça é favor imerecido, e a nossa fé, ela nasce dessa graça, desse favor imerecido. É ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda a estarmos dia a dia na presença do Senhor. É ela quem nos traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. É essa fé que faz que nós
estejamos dia após dia na presença do Senhor, orando, lendo, louvando, clamando. Essa fé, ela é essa força motriz, essa força motora, aquilo que nos impulsiona a estarmos com Ele. E eu gosto de pensar na fé como uma via de mão dupla. Quando eu creio em Deus, eu tenho certeza absoluta de que eu estou me relacionando com o Criador de todas as coisas. E quando eu creio em Deus, eu também tenho a certeza de que Ele me ouve, de que Ele responde às minhas orações, de que Ele fala comigo, e eu tenho a certeza absoluta de que Ele vivo está, porque Deus está aqui. E uma terceira razão de que o apóstolo Paulo também trata aqui nesse versículo é a questão da paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. Paz é o que você quer, paz é o que eu também quero, paz é o que cada um de nós queremos. E como os alcançarmos, como podemos alcançar essa paz? É engraçado a gente parar para pensar de que o mundo, ele apregoa, e a gente vê isso direto também nas mídias sociais, televisivas, enfim, todos esses meios de comunicação, o clamor pela paz. Muitas pessoas falam de paz, mas Jesus Cristo mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa paz que a justificação pela fé nos proporciona não tem nada a ver com essa paz externa que o mundo tanto tem buscado. Essa paz é uma paz interior, é uma paz que brota de Deus, e ela vem para o meu coração através de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Isaías 9,6 diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Sar Shalom, o nosso Deus, a quem a paz que nós tanto desejamos e a paz que tanto o mundo deseja procede só e apenas dele. É interessante a gente parar para pensar de que essa paz também, ela não é aquela paz da saudação, não é? Quando a gente saúda a pessoa com graça e paz, a paz do Senhor ou a paz de Deus. Essa paz a qual o apóstolo Paulo está falando é uma paz com Deus. A saudação é a paz de Deus. E a paz que o apóstolo Paulo está tratando aqui é a paz com Deus. Que você tenha paz no seu lar, que você tenha paz com a sua família, na sua família, que você possa celebrar todos os dias essa vida de fé, essa fé operosa, essa fé que nasce da graça de Deus e que nos sustenta e nos mantém em pé na presença de Deus, e que nós possamos sempre nos lembrar de que nós somos justificados, não pelos nossos atos de bondade, mas nós somos justificados em Cristo Jesus, porque Ele é o justo juiz e nos justificou diante do Pai. Por isso, o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para o quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.